E aí, povinho? Hoje eu quero trazer uma análise sobre o que, pra mim, é o verdadeiro mal de The Boys. Acima dos heróis, que são sim pessoas muito ruins, eu quero falar sobre um pouco da empresa VOT em si. Então, se quiser ter mais conversas assim comigo, é só entrar no nosso Discord, tá na descrição, e vamos agilizar e começar logo. Os super são nada mais nada menos que ratos de laboratório. Eles foram criados totalmente moldados em laboratório, mas geralmente eles não têm identidade secreta justamente porque a família deles já sabem desde pequeno que eles são supers, por exemplo. Apesar deles terem que contar aos pais, na perspectiva deles, a família geralmente vai saber, porque os filhos foram submetidos ao experimento e isso é trazido como algo necessário para aquela família, né? Já que virar um super é equivalente a se tornar, por exemplo, uma estrela no futebol, ou uma estrela na corrida, ou uma estrela do cinema. É equivalente. Você vira tudo isso e ao mesmo tempo se torna um super-herói, não é mesmo? Num mundo onde nem mesmo existe vilões, porque a única coisa pra combater é o crime, de fato. E com dados sobre isso, né, onde eles pesquisam muito até mandarem os heróis pra situação específica e poder fazer matéria sobre isso. E esses são os supers de The Boys, como se fosse realmente um produto. E eu quero me basear o começo do porquê eles se tornam tão maus nisso. Eles são um produto. Mas o que ser um produto influencia em como eles são no dia a dia? A questão é que quando você é um produto, você é substituível. Victor Franklin dizia que todo ser humano é único e irrepetível, mas quando você é um produto, você é repetível. O processo que te criou é repetível de novo e de novo até que se crie um melhor. Um bom exemplo disso é o Trem-Bala. O Trem-Bala veio depois do Senhor Maratona e depois do Trem-Bala tentou vir o Shockwave. Ainda que não desse certo com o Shockwave se tornando mais rápido do mundo ou se tornando, o Trem-Bala continuou sendo só um produto do homem mais rápido do mundo. É um título que ele carrega, não é uma coisa que é especial. A VOT pode criar outro velocista e colocar esse outro velocista pra sonhar bater com o Trem-Bala, assim como ela fez com o Trem-Bala pro Senhor Maratona. A questão é que mesmo tendo família, mesmo tendo aqueles junto a si, o Trem-Bala não deixou de ser um produto, ou seja, ele não vai deixar de ser cobrado como um produto. Tanto que a trama da primeira temporada, onde eles vão descobrir o podre do Trem-Bala, né, através da namorada dele, é justamente a questão da imagem. A trama da primeira temporada, a fraqueza dos supers, a primeira fraqueza deles é a imagem. E por que a imagem é tão importante? Porque a VOT pode simplesmente se desfazer dos supers a partir do momento que ela tem a imagem que ela quer dele, né? Então, entra aí uma grande questão. A VOT realmente torna eles malucos, egocêntricos, chapados geralmente, porque saindo agora do Trem-Bala, a gente pega a Luz Estrela, por exemplo. A Luz Estrela é uma que começa nesse mundo super esperançosa, ela realmente quer ser uma heroína, ela quer fazer o bem para as pessoas. E mesmo querendo isso com todas as forças, no momento cujo ela enfrenta a empresa, não só primeiro o colega de trabalho dela é um babaca com ela, né, o Profundo, como ele diz explicitamente: por que você tá tão sentida com isso? Eu tive que passar por algo muito ruim também quando eu entrei. A gente não sabe o que o Profundo passou quando ele entrou pro set, mas fica nítido que o Profundo teve de passar por algo ao entrar e esse algo marcou ele. E se isso acontece mais ou menos com todos, já que o único que supostamente não faz esse tipo de coisa é o Capitão Pátria, no começo da série ali, né, ele é o único que tenta manter a imagem de bom moço, e ainda assim, o que é mais engraçado é que o Capitão Pátria, apesar de tentar, episódios depois ele tá lá, né, assediando moralmente o Profundo, falando sobre o que ele achou, o que ele deixou de achar, falando que ele não deveria ter visto nada, não viu, né, no caso, e assustando ele, desvalorizando o poder dele no geral, você ainda vê que o Profundo teme ele, mas não simplesmente porque ele é o Capitão Pátria, mas é como se fosse um superior, né? Ele é um superior que pode matar ele, mas a crítica, né, o sentido literal é esse. E até os menos babacas, até os que têm atitudes pouco babacas, ainda são babacas, porque estão trabalhando com uma empresa babaca. A empresa é ruim no todo, né? Não é somente eles, pessoas, indivíduos, mas o todo transforma eles. O meio onde eles estão deixa eles cada vez mais podres. E um exemplo, até que é besta, né, é o Translúcido. O Translúcido, ele é muito arrogante. A primeira aparição dele na série é ele seguindo o Rio e ele se vê como um grande inimigo. Inicialmente a gente pensa que ele vai pro Rio e pode conversar com ele, só que o esculacho que ele dá no Rio, enquanto ele sabe que não tem chance nenhuma de morrer, falando sobre como eles não são nada, sobre como ele ia ser liberto dali, tanto faz o que ia acontecer. E isso traz pra gente que ele é babaca igual todo o resto. Só que, ainda assim, por mais engraçado que pareça, o Translúcido escolhe não matar o Rio, e mesmo ele sabendo que ali era um ambiente teoricamente controlado, e o Rio tava com a única coisa que poderia matar ele. Ele toca no ombro do Rio e não mata o Rio. Eu acho que ali o Translúcido escolheu não matar o Rio, mas o que a gente descobre depois sobre o Translúcido talvez seja o mais triste, porque a Luz Estrela comenta como ele tinha um filho, e esse filho era o único motivo, era a única coisa que o Translúcido fazia, né? O Translúcido só ficava com essa criança. E o Rio fica em choque quando ele descobre que o Translúcido tinha um filho, porque ele descobre que o Translúcido era humano, e ser humano machuca o Rio. Mas por que então, mesmo ele tendo um filho, que era muito novo, né, em comparação com o Rio, era um menino, o Translúcido continuava fazendo o que fazia? E isso tudo volta à pergunta, e agora com uma resposta um pouco mais estruturada. Por que eles acham que são deuses e por que eles acham que podem fazer tudo? Porque a empresa permite. Por mais que o Trem-Bala atropele alguém, pra manter a imagem da empresa, eles vão proteger o Trem-Bala. E a partir do momento que eles protegem o Trem-Bala, eles criam um senso de impunidade. Um senso de impunidade tão viciante que eles fazem coisas piores e não é simplesmente por causa da empresa. Por exemplo,
a morte da namorada do Rio, e o Trem-Bala não premeditou aquela morte. Ele não fez porque ele é psicopata. Ele fez como um acidente. E isso acabou gerando a morte da menina. Mas, ao mesmo tempo, quando ele faz isso, é óbvio, tipo, muito óbvio, ele simplesmente já sabia que não ia dar nada. Porque ele para, não posso parar, e corre de novo. Ali, o Trem-Bala já sabia que ia ser protegido. E até na hora de pedir desculpa pra vítima, o cara da VOT fala, deixando claro que esse pedido de desculpas não é um assumimento de culpa alguma. Ou seja, desde o começo, ele já não era pra se ver como culpado. Ali é muito engraçado a gente ver essa dinâmica na entrelinha, né? Ou muito clara pra alguns, onde ele só é tão babaca porque a empresa permite. Porque a empresa não pune ele de forma alguma, né? Ela entende que se ele se ferrar, a partir do momento que ele se ferre, a imagem da empresa também vai se ferrar. Tanto que a mesma coisa se repete com a morte do Translúcido, né? Com a morte do Translúcido, a Madeline tem a opção de ou divulgar ao público que o Translúcido morreu em serviço, em batalha, etc. Ou simplesmente falar nada por enquanto. E é que ele escolhe até ela ter a chance do voo, né? Do voo que ela manda o Capitão Pátria e dá tudo errado. Ela escolhe a princípio que não vai deixar saberem da morte do Translúcido, porque caso soubessem que um dos 7 morreu, eles não iriam poder mais confiar nos heróis para as forças militares. Analisando essa situação por inteiro, eu entendo que, apesar de poderem ser pessoas relativamente boas, eu não digo boas, eu digo comuns, pelo menos, na margem da normalidade, caso tivessem uma vida normal, por exemplo, a vontade de ter um filho, uma vontade de ter uma namorada, uma vontade de conversar com os animais, como o Profundo se mostra. Ele é um personagem que eu quero muito fazer uma análise à parte só dele, porque é muito interessante a questão que ele tem com os animais na primeira temporada e por aí vai. O Profundo é alguém que possivelmente cresceu só com animais, só os animais falando bem com ele, respeitando ele e tendo boas interações com ele, porque notava na primeira temporada que, por incrível que pareça, é a única pessoa que tá tentando fazer uma ação boa no set. Não uma ação boa pros seres humanos, mas uma ação boa pros animais. Ele quer falar sobre como os golfinhos no parque lá são assassinados o tempo inteiro, são maltratados, são torturados, e ele leva isso pra Madeline. Não, quero fazer isso, é uma boa ação que eu quero fazer de fato. E ela simplesmente nega, falando que eles são uma grande potência comercial que ajuda eles. Então, agora, isso se repetindo na nova temporada, né? Isso se repetindo, aliás, ao longo de toda a série. O Profundo é o personagem que ao longo de toda a série faz isso, né? Mas ele quer alguma coisa, ou ele não gosta de tal ideia, e ele é obrigado a fazer essa ideia, porque, ele aceita, né, claro. 2, ele tem que fazer aquilo pra continuar sendo o Profundo do set, porque ele é mandado embora, volta, e agora ele tá mais desesperado que nunca pra ter o lugar dele no set. E ele tá fazendo isso pelo lugar dele no set. Ele sabe que aquela situação vale não só a vida dele, mas o lugar dele, como ele vive agora, como ele pode viver. E as consequências finalmente estão chegando, né, da babaquice dele. Mas é legal ver como o Profundo no começo, pelo menos se importava com os animais. E isso vai se degradando, conforme mais ele vai se envolvendo com tudo do set, conforme mais ele vai se envolvendo com as pessoas imorais de cima dele, e vai precisando se rebaixar pra conseguir subir. Então ele tem um sofrimento muito grande, né? Como o Freud dizia, somos um pouco masoquistas, então ele insiste nesse sofrimento muito grande, porque esse sofrimento tem uma recompensa depois. Tem a recompensa de ser o Profundo. E essa recompensa o torna cada vez mais babaca e imoral. E essa babaquice e moralidade acontece com a maioria dos supers, e possivelmente por acontecer, por ter discursos tão radicais que são impostos a eles, mesmo sendo como eles são, eles acabam se tornando cada vez piores e piores e mais drogados, e participando até daquele clube onde o Rio é levado na primeira temporada, onde mostra todos os supers fazendo alguma coisa errada, porque ali é um lugar onde eles não estão mais sendo vistos, onde eles não precisam mais manter uma imagem, e esse não manter a imagem, uma das principais causas é a transgressão à ordem, e como eles vivem uma vida muito regrada, eles querem, quando eles têm liberdade, fazer uma coisa muito liberta, né, eles querem sempre fazer essa oposição para equilibrar a vida. É comum que pessoas que têm uma vida muito regradas queiram, em dado momento, fazer algo muito, que elas podem considerar muito errado, tipo, ir pro mato e atirar, sabe? É um negócio assim, não é nada demais, mas, contudo, porém, é natural que aconteça. Só que na escala deles é tão grande, tão grotesca, porque eles têm poderes, então eles têm muito mais regras, mas eles também têm muito poder na hora de poder fazer a coisa errada, levando a situações extremas, como o esmagamento da cabeça da primeira temporada e os afins que se desenrolam a partir dele. Então, pra mim, pelo menos, é isso que acontece, é o porquê de eles terem essa dinâmica tão ruim. Bom, chegamos a mais uma conclusão. Eu acho que eu discursei bastante aqui, porque eu queria dar, pelo menos o meu parecer um pouco sobre o que eu acho dos heróis de The Boys. É um baseamento que eu faço apenas da primeira temporada, né, pegando as cenas, lembrando dessas cenas agora que eu tô fazendo, do porquê eles se tornam tão maus e dos spoilers que eu sei da última temporada, mas eu acho muito legal, pelo menos, discutir e trazer isso aqui interessante. Se você tem interesse em mais discussões do tipo, eu adoraria ter você no nosso Discord. Ele tá na descrição, e caso queira se tornar membro, é apenas R$3, R$1 pra cada um de nós, é uma ajuda imensa pra gente e vamos estar muito agradecidos. E bom, acho que é aqui que eu me despeço, espero ver vocês no próximo vídeo. Muito obrigado aos nossos membros que já são membros, e falou!